Olá, está no ar o Pautando e Comentando, o programa que analisa e discute música, séries e livros. E vamos aos destaques do programa de hoje. Felicidade e completude são alguns dos temas tratados por Felipe Barbosa em Os Quase Completos. Novos artistas da MPB cantam sobre saúde mental e redes sociais. À frente do seu tempo, racismo, feminismo e formação de família, questões tratadas na série N. A música faz parte da nossa vida, todo mundo sabe, né? Ela é trilha sonora de momentos felizes e tristes também. Junto com a música, a internet chega a muitos lugares. E em meio a isso, tem a ansiedade, que em 2019 a OMS divulgou um dado informando que o Brasil é o país mais ansioso do mundo e que cerca de mais de 18 milhões de pessoas convivem com o transtorno. No Brasil, até 2018 foi divulgado um dado que um total de 11,5 milhões de brasileiros estão sofrendo de depressão. Atrelado a várias doenças mentais está a internet e as relações com as redes sociais. E nada melhor que a música para ajudar a gente a entender todas essas questões. Acompanhe. Para entender a MPB é muito importante saber como esse movimento surgiu e inspirou várias gerações, o contexto do início do século XX, inspirando uma onda de movimentos sociais e artísticos entre a bossa nova e o tropicalismo. Nos versos, melodias, discursos e trejeitos influenciaram até então novas formas de criar e interpretar canções. De João Gilberto e Tom Jobim na bossa nova, da MPB de Elis Regina e ao tropicalismo de Gil e Caetano, a música popular brasileira se moldou, sendo conduzida por momentos que marcaram a história da música e da cultura no Brasil. Todas essas características foram evoluídas, trazendo na marca inspirações diretas ou indiretas, em nomes que marcam a nova MPB, notada no final dos anos 2000. Esses nomes são os de Maria Gadu, Marcelo Genesi e Thiago York, alguns dos artistas que integram essa vertente, em que as temáticas se dão pelas características da contemporaneidade, e as referências se multiplicam entre cada artista. Saúde mental é uma das temáticas tratadas pelos artistas. Thiago York, mesmo em um dos seus mais recentes discos, de 2019, já abre os trabalhos com a faixa Desconstrução, vencedora do Grammy, em que na primeira estrofe ele canta "Quando se viu pela primeira vez, na tela escura de seu celular, saiu de cena para poder entrar e aliviar a sua timidez. Vestiu um ego que não satisfez, dramatizou o vil da rotina, como fosse dádiva divina." Já artistas como Brian Bear também falam sobre questões contemporâneas em suas canções, como é o caso das redes sociais. Na faixa Santa Vaidade, o artista diz: "Estavam vendendo vaidade, rolando fotos por aí. Se eu postar a verdade, será que alguém vai me curtir?" Meu Deus, se eu postar a verdade, será que alguém vai me curtir? O que acontece se eu fechar os meus olhos agora? E para entendermos melhor e comentarmos sobre tudo isso, eu recebo o músico Márcio Coelho, a jornalista Vitória Ferreira e o crítico musical Regis Tadeu. Antes, eu conversei também com o cantor e compositor Brian Bear, um dos novos nomes da nova MPB, que lançou em janeiro o seu primeiro álbum, A Vida é Boa com Você, pela Universal Music. E eu perguntei a ele sobre o processo de composição dessa música que acabamos de citar, Santa Vaidade. Cara, eu demorei aproximadamente 2 anos para compor Santa Vaidade. Eu já tinha os versos escritos e desde a primeira vez que eu escrevi a primeira linha eu queria falar sobre beleza. E sobre o que é beleza e sobre o que beleza representava para mim. E, para entender um pouco mais sobre isso, começar aqui com o Regis, para falar um pouco como ele vê essa nova abordagem da nova MPB em relação a essas temáticas escolhidas pelos artistas e tudo mais. Depois segue para o Márcio também comentando. Pode começar, Regis. Olha, eu acho que a temática ela é meio que livre, né? Cada pessoa tem que abordar determinados temas, determinados assuntos da maneira que achar melhor. O que me deixa um pouco irritado é a ausência de uma abordagem mais poética, né? Que era uma coisa que era, de uma certa forma, era bem comum na música do passado, né? E hoje eu vejo que muitos compositores e cantores das novas gerações deixaram um pouco de lado essa preocupação poética para tentar facilitar o seu discurso
perante um público que é cada vez mais retardado. E Márcio? Concordo com o Regis também. Eu queria acrescentar, primeiro, que eu estou vendo a juventude querendo reinventar a roda. Isso é uma coisa que me incomoda. Novos cancionistas fazendo coisas que a Tropicália já fez, que a Bossa Nova já fez, e como se estivesse fazendo uma novidade, né? Fazendo coisas na praia da Vanguarda Paulista, como se estivesse colocando uma novidade. O que eu tenho sentido falta é que eu acho que... Porque, por exemplo, falar de amor, sempre vai ter um cancionista que vai falar de amor. Uma canção de protesto, engajada, sempre vai acontecer, mas eu acho que está faltando criatividade na escolha do tema. Entendeu? E a gente, além de ter uma qualidade literária muito melhor, tanto que as pessoas continuam ouvindo Chico Buarque, continuam ouvindo Caetano Veloso. Certo. Agora, entrando aqui com a Vitória, porque ela é jornalista, produtora de conteúdo na internet, e ela fez um detox das redes sociais. Como você vê essa relação das temáticas em relação às redes sociais, em relação à saúde mental nessas músicas? Você acha que a sua geração, você se identifica com isso? Eu acho que, na verdade, o que a internet faz, ela amplifica, né, os problemas que já estão presentes na sociedade. Então, eu sinto que a minha geração, ela tem esse problema mais do que ela era nas gerações passadas, talvez justamente por essa tecnologia, né? Por essa velocidade tão grande que a internet, que principalmente as redes sociais trazem. Se a gente pensa no Instagram, por exemplo, o algoritmo dele é feito justamente em cima dessa velocidade, né? E dessa quantidade de informação massiva. Então, eu acho que a gente ainda não sabe lidar com a internet, muito menos de uma forma saudável, muito porque é algo muito recente, né? Pelo menos da maneira como ela é utilizada. Então, a gente ainda não conseguiu se responsabilizar pela forma e pelo conteúdo que a gente consome. E agora, em relação a esses novos artistas, né? Perguntando aqui para o Regis e para o Márcio, é possível comparar esses artistas novos da MPB com os consagrados? Em alguns pontos, em algumas coisas, é possível fazer essa comparação? Pode começar, Regis. Não é possível, porque quando você fala em artistas consagrados, você tem que analisar a carreira inteira do cara. Não só em termos discográficos, mas em termos artísticos. E essa nova geração ainda está muito crua. Essa geração... Eu vejo, por exemplo, a grande maioria desses novos artistas que jamais subiram num palco. Tem muita gente, por exemplo, que vem construindo uma carreira recente apenas com vídeos na internet. Então, esse pessoal jamais subiu em cima do palco, jamais passou algum tipo de perrengue, que é exatamente isso que molda a carreira de alguém. Eu queria pedir licença para discordar do Regis. Eu acho que realmente tem muita gente... Não precisa pedir licença para isso. Claro que eu preciso, eu acho que faz parte da educação. Eu acho que, embora realmente tenha gente muito crua, acho que ele levantou um ponto muito importante, porque você construir uma carreira no YouTube, nas redes sociais, é muito diferente de você cair na estrada e sofrer, passar os perrengues, como eu falei. Mas, ao mesmo tempo, esses novos artistas tiveram uma facilidade. Por exemplo, quando eu fui estudar harmonia, a gente não tinha um livro em português de harmonia. Você tinha que estar se virando para estudar harmonia no livro de inglês. Para tirar uma música, você tinha que treinar o ouvido. Eles têm muita facilidade. Quem sabe aproveitar isso está se colocando no mercado de uma maneira melhor. Tocando bem, se colocando bem, cantando bem. Esses meninos do 5 a 7 é legal. É uma rapaziada nova, muito bacana. Embora eu vejo muito assim na praia do Lenine, muito parecido com o Lenine. Isso eu não gosto muito, mas eu acho natural que o artista comece fazendo isso. Em relação às temáticas que são abordadas de redes sociais, nas músicas, né, como a gente viu do Brian Bear e citou no VT também do Thiago York, tem essa questão das redes sociais, e você fez um detox das redes sociais, e eu queria que você falasse um pouco da sua experiência, desse saldo que você teve em relação a isso. Eu trabalho com redes sociais, né? Então não é apenas lazer para mim. Eu estou ali, enfim, 24 horas por dia. Então, passar
quase 3 meses fora das redes sociais foi algo, assim, bem grandioso na minha vida, né? O que não é acho que nada demais para outras pessoas, justamente por essa questão do trabalho. Mas foi um rompimento muito positivo, eu acho que principalmente em relação à saúde mental, porque, enfim, a gente tem essa questão de geração, né, de fazer quase parte da rede social, a gente faz quase parte da tecnologia, é como se a gente fosse extensão e não mais corpo. Então, eu acho que essa foi o principal impacto, me perceber para além daquele conteúdo, além daquele feed, né, que rola infinitamente, e passar a ter mais consciência de mim e, consequentemente, coletiva. Eu acho que tem muitos impactos, assim, quando a gente sai um pouco dessa mecanização, né? A gente começa a ter consciência dos nossos atos. E eu acho que é uma coisa que falta muito na nossa geração, porque a gente vai meio que na boiada mesmo, né? Quase, acho que os feeds, eles são feitos para isso. Nosso tempo está curto aqui. Eu quero agradecer a presença do Regis, do Márcio e da Vitória pelas conversas aqui em relação a tudo isso, essas temáticas. Eu perguntei outras coisas para o Brian Bair em relação a essas temáticas da nova MPB, como ele vê, e até essa comparação entre eles e a geração consagrada. E ele respondeu para a gente vai ver. O artista da MPB, eu enxergo assim, né, grande parte dos artistas da MPB escrevem sobre as coisas que estão vendo no mundo e sobre as coisas que estão sentindo. Então, eu acho que seja em 2050, 2070, 2090, sempre vai ter alguém com violão escrevendo sobre as coisas que está sentindo, tanto dentro quanto as coisas que está enxergando fora no mundo, as mudanças do mundo e tudo mais. A gente já fez isso anteriormente, a gente falou sobre as guerras, a gente falou sobre a ditadura, e sempre vai ser assim. Então eu acho que Santa Vaidade, por exemplo, se eu quisesse falar sobre beleza desde 2018 até 2020, se eu quisesse falar sobre beleza, eu não podia deixar de falar sobre redes sociais. Então uma coisa sempre vem de contra a outra. Vamos fazer um breve intervalo e já voltamos com o Pautando e Comentando. Estamos de volta com o Pautando e Comentando. E agora vamos falar sobre felicidade e também saber um pouco sobre o livro Os Quase Completos. Em Os Quase Completos, iremos conhecer a história do quase doutor, da quase viúva e do quase repórter. Meta, sonhos, luto, são essas algumas das rupturas que os 3 grandes personagens dessa história enfrentam. Acompanhe. Em Os Quase Completos, de Felipe Barbosa, vencedor do Prêmio Pólen de Literatura, temos a história de 3 personagens: o quase repórter, o quase doutor e a quase viúva. O quase doutor é Otávio, um cardiologista que durante parte de sua vida sonhou em ser um grande artista, mas com todas as pressões da família e de alguma forma sociais, acabou prestando para a medicina. O quase repórter é um jovem jornalista que escreve para o Jornal da Cidade, mas que se vê frustrado pelas limitações impostas por seu editor e ainda sofre pela perda da esposa, que faleceu, ao que tudo indica, em decorrência de um suicídio. Já a quase viúva passa dias com seu noivo no hospital, em coma, mas acaba desconfiada que alguém dentro do hospital pode estar tentando o matar. E a narrativa vai ser intercalada entre as personagens que estão interligadas pelo enredo. Para debatermos sobre este livro, convidei o autor de Os Quase Completos, Felipe Barbosa. Olá, Felipe, tudo bem? Oi, tudo bem com você? Então vamos começar falando aqui do livro, e que uma das grandes questões centrais que eu percebi nele foi a questão dos pais, né? Existe uma pressão em relação aos pais, e dos pais com os filhos, né? E também de uma questão relacionada a transferir o sonho dos filhos para os pais. Muitas vezes tem isso também. No livro, eu gostaria que você falasse um pouco sobre essa questão dos pais, porque no caso do personagem, só a avó dele que apoia nessa questão de arte e tudo mais. Poderia passar um pouco sobre o livro para a gente? Eu acho que não é segredo para ninguém que leu o livro, que dá para notar que eu escrevo ali coisas que eu vivenciei na pele, né? Mas eu acredito que
essa questão de como lidar com a forma com a qual os nossos pais lidam com os nossos sonhos é uma coisa que faz parte da geração, tanto a geração que nasceu nos anos 90, quanto essa geração adolescente que está vindo agora. A gente sabe que nessa mudança de uma geração para outra, a forma como cada indivíduo enxerga a sua carreira, como os jovens são incentivados a fazer uma faculdade ou a pensar sobre seus planejamentos no futuro mudou bastante. Na época dos nossos pais, né, não era comum que eles fossem incentivados a pensar em grandes sonhos, além daquele mais comum que era ter um emprego estável e uma família onde você se casava e tinha 2 filhos, né? Já na nossa geração, a gente é estimulado a pensar em possibilidades muito maiores do que isso. E é comum, às vezes, que os nossos pais não estejam acostumados com essas ideias e tenham dificuldade na hora de pensar em exigir ou incentivar ou aconselhar os filhos dessas gerações que estão surgindo agora, né? Certo. Eu queria que comentasse aqui pra gente de qual incompletude surgiu os quase completos. Como surgiu a temática? Na verdade, surgiu de um momento bem específico da minha vida. Quando eu estava no ensino médio, eu queria ser escritor. Eu sempre me identifiquei como artista, eu queria escrever, mas eu era de uma cidade do interior de Minas, nasci em Uberlândia, né? E não existia muitas possibilidades na minha cidade para isso. Eu não sabia qual caminho seguir. Não existe bem uma faculdade para você fazer e se tornar escritor, especificamente, né? E na época eu estava sendo convencido a fazer o curso de Direito, que foi inclusive o curso que eu fiz e me formei na faculdade. E um professor de inglês teve uma discussão comigo no 3º ano do ensino médio, no meio da sala de aula, porque eu falei para ele sobre minha opinião, meu posicionamento de que cada pessoa devia tentar investir na carreira com a qual sonha, a carreira que realmente gosta. E o meu professor me rebateu dizendo que o meu ponto de vista estava completamente errado. Ele disse em frente na sala de aula que cada pessoa deve, na verdade, buscar um caminho que dá dinheiro, para quando você tiver dinheiro, você poder usar o seu dinheiro para bancar os seus hobbies, bancar o seu estilo de vida, né? Uma pessoa, por exemplo, teria um hobby de cultivar plantas, de plantar flores, essa pessoa deveria fazer uma faculdade de um curso importante, do ponto de vista dele, que desse dinheiro, e quando ela fosse rica, ela poderia bancar esse hobby. Quando eu saí da sala de aula, eu pensei, eu vou escrever um livro para responder esse professor. Nesse livro vai ter uma personagem que vai viver com o hobby dela de plantar flores e ter uma floricultura, uma estufa. Certo, Felipe, quero agradecer a sua participação. Muito obrigado. Vamos fazer um breve intervalo e já voltamos com Pautando e Comentando para comentarmos a série N. E o Pautando e Comentando está de volta. E agora vamos falar de uma série que, após o seu cancelamento, fez o público criar uma petição com anúncio até na Times Square. Louco, né? Olha só, se racismo, machismo e outras pautas sociais, apesar de estarem sendo debatidas com mais profundidade atualmente, ainda geram tabus. Imagina abordar toda essa temática em um contexto de 1890. Acompanhe. Baseado na obra de 1908, Anne de Green Gables, de Lucy Maud Montgomery, é ambientado no final do século XIX, em um cenário que narra o drama da jovem órfã Anne, que acaba sendo adotada por engano por irmãos solteiros, já que no caso eles queriam adotar um garoto para ajudar eles com os serviços pesados da fazenda. E coube a Moira Walley fazer a adaptação para o canal CBC e Netflix. Para conversarmos sobre alguns desses assuntos, recebo aqui a professora Adriana Vasconcelos, ativista do movimento negro, e também recebo uma das integrantes do fã-clube da Anne aqui no Brasil, a estudante de engenharia Raquel Rocha Cruz. E também, dessa nossa conversa, a participação já gravada da Angélica Gomes, assistente social do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, da comarca de Uberaba. E só no começo, né, a gente já temos essa questão envolvendo a adoção, porque a Anne é adotada, já que a Anne foi adotada aos 11 anos. E um dado do Conselho Nacional de Adoção mostra que quase 9.000 crianças e adolescentes estão aptas a receber uma família. Só que 73,48% são maiores de 5 anos. Mas 77% das famílias adotantes só aceitam crianças até 5 anos. E nós vamos saber mais sobre essa formação de família nada tradicional e se ainda atualmente existe uma estranheza, um preconceito. Tudo isso a Angélica vai responder para a gente em algumas questões aqui que eu levantei para ela. E a primeira
pergunta que eu fiz foi em relação ao cenário do Brasil atualmente, em relação à adoção tardia. Se ainda é pequeno e se existe algum projeto, ela respondeu também para a gente. A gente vai acompanhar aqui. A gente sabe que conforme a faixa etária ela cresce, né, quanto mais próximo da adolescência e na adolescência quanto mais próximo da maioridade, mais difícil sim é a colocação de crianças e adolescentes em famílias por adoção. Mas eu considero que os avanços, né, mostram que, inclusive, essas colocações consideradas tão difíceis, elas têm acontecido por diversas iniciativas e mobilizações, né, dos órgãos públicos, da sociedade civil. E, na segunda temporada, temos a introdução de um personagem, o Baixo, um homem negro, fugindo da escravidão, praticamente, né, e ele conhece o Gilbert, que perdeu o pai, e eles acabam se aliando. O Baixo tem uma parceria para continuar tocando a fazenda do Gilbert, porque o pai do Gilbert morreu. E ao chegarem na cidade, né, logo eles começam a ver, o Baixo principalmente, o racismo, né, na cidade de Green Gables, né, que é o local da série, e eles são vistos com olhares tortos, principalmente o Baixo por ser negro. Em outras situações, o Baixo acaba sofrendo repressão da própria mãe, que acaba tendo que passar um tempo com eles, né, e porque o Baixo fica doente e o Gilbert tem que servir ele. É um personagem, né, que estava fugindo da escravidão e acabou achando um escape ali, em meio a todos aqueles caos. E nós temos o branco servindo o negro. Tem essa troca, né, que na sociedade é totalmente diferente. E para conversar com a gente, para falar sobre essa questão, sobre essa representatividade, de ter um branco servindo um negro, né, nesse espaço, eu gostaria que a Adriana Vasconcelos, tudo bem? Comentasse um pouquinho sobre isso. É extremamente importante porque o debate racial e o debate racista, principalmente, foi por muitos anos silenciado. Então, tem a ilusão da democracia racial e é uma ilusão de que, essa ilusão da democracia racial, de que somos todos iguais, ela só se sustenta enquanto mantém essa estrutura. Certo. Mas, por outro lado, né, existem estereótipos e muitas vezes associam e colocam personagens negros como pessoas revoltadas, bravas. Como você vê essa representação? Normalmente, o negro ele é silenciado. Não é para se falar sobre... na década de 70, aqui no Brasil, na ditadura militar, eu falo que existia o antirracismo racista. Ou seja, não se fala sobre racismo. Racismo não existe. E quando se coloca o negro neste lugar de raivoso, é porque ele começou a debater. Ele já não se permite mais ser silenciado. E aí, porque o que se passa, né, se você for ver, até nas artes, você pode ver Monteiro Lobato, é sempre, o negro é aquele bonzinho, cabisbaixo, e aí você tem o tio Barnabé como esse exemplo. A tia Anastácia, que é aquela que fica na cozinha servindo e pegando a criança branca e ninando para dormir. Se o negro não aceita e se coloca como questionador, aí ele passa a ser o raivoso. Obrigado pelas colocações. E agora para a Raquel, que é do fã-clube da Anne aqui no Brasil, você chegou a reparar nessas características na série? Como você vê, você como fã, vê essa representação? Eu queria destacar a relação dele com a mãe. A mãe dele foi uma pessoa que cresceu como escrava, que criou os filhos dos brancos para quem ela servia, que praticamente o que ela e o Best comiam era sobras das mesas. Então foi algo muito radical na mente dela. Quando ela foi para Avonlea morar com o filho, o fato de que lá o filho agora era o sócio do Gilbert, era um amigo, era dono daquela casa e as pessoas brancas ajudavam ele. Certo, e é realmente muito importante as temáticas desenvolvidas dentro desta obra, né, que é originada do livro e virou série. Nós nos despedimos agora dos nossos convidados. Obrigado pela participação de todos. Muito obrigado, Adriana. Muito obrigado, Raquel. O programa chegou ao fim. Eu quero agradecer a presença de todos os nossos convidados. Nosso programa foi realizado em meio à pandemia mundial de coronavírus, mas nós seguimos todos os protocolos de segurança emitidos pela Organização Mundial da Saúde, a OMS. Em decorrência de tudo isso, para não expormos nossos convidados e comentaristas, todas as participações foram realizadas por videochamada.
Obrigado, até uma próxima.